Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rumo Certo. No programa de hoje, nós vamos entender como influenciar o comportamento do consumidor. Olha que interessante. E para isso a gente vai falar de ciência, melhor, de neurociência. Então eu convido uma especialista no assunto para a gente tratar no programa de hoje. Está aqui comigo Daniele Monteiro. A Daniele é consultora e é da Bfly, que é com a consultoria especializada em desenvolvimento e treinamento. Fala com a gente lá da cidade de Itu, em São Paulo. Daniele, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Eu que agradeço aí a participação do assunto tão importante. Muito obrigado a você aí por disponibilizar seu tempo, compartilhar seu conhecimento, por aceitar o nosso convite também. E Daniele, antes da gente começar a tratar do assunto propriamente, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e da Bfly também, falar sobre o trabalho que vocês desenvolvem hoje na empresa. Bacana. Bom, eu tenho uma trajetória de desenvolvimento de profissionais, de pessoas, já de mais de 20 anos, sempre no mundo corporativo. Até que há 5 anos atrás eu decidi fundar minha própria empresa com aspectos que eu acredito serem fundamentais para a alta performance, né? Como o fator humano, como ser tratado de forma adequada nesse mundo corporativo que às vezes exige mais do que se pede, e quando a gente trata de desenvolvimento de pessoas, tem uma forma certa de fazer. Então eu acredito que a Bfly, ela une tudo isso, né? O nosso slogan é transformar pessoas para que elas tenham resultados extraordinários. E aí a gente está falando da vida pessoal e profissional, que é uma só, na verdade, né? E foi assim que surgiu a Bfly. E aí, como é que é o trabalho no dia a dia? Vocês prestam consultoria, né? Mas você faz um diagnóstico numa empresa, é uma demanda que vem de lá para cá, você identifica na empresa, como é que você chega? Como é que se dá esse match, como se diz hoje em dia aí, nas redes sociais, entre o trabalho que você desenvolve e das empresas que precisam de uma consultoria para serem mais proativas, talvez, aí no seu desenvolvimento? Perfeito. Bom, as empresas nos procuram pensando sempre em um treinamento para desenvolver alguma habilidade, ou com objetivo de vendas, ou para melhorar ali o fluxo da liderança, uma mudança. Mas a gente não tem treinamentos de prateleira. Então a gente fala que nossos treinamentos, eles estão como uma boutique. Não adianta eu fazer a mesma fórmula para uma indústria têxtil, para uma indústria de uma empresa de seguros. São ramos diferentes, são necessidades diferentes e são pessoas diferentes, né? Com culturas que são muito particulares. Então, na Bfly chega o pedido do cliente para nós, a gente estuda, faz um plano de ação em conjunto, valorizando sempre os aspectos neurocientíficos, que é onde a gente se baseia para a aprendizagem. Né? Os nossos desafios hoje são, poxa, eu quero desenvolver meu time e eu tenho 1 hora para isso acontecer. Ah, meu Deus, como que eu desenvolvo uma habilidade, né, um conhecimento em 1 hora? Com a neurociência focada na neuroaprendizagem, a gente consegue chegar numa fórmula em conjunto para solucionar ali essa dor que chega até nós, né? Então, tem muito diagnóstico envolvido e planos de ação em conjunto. E é uma espécie de personalização, então, também, né? Uma atenção bem dirigida mesmo para aquela empresa e aí para o colaborador. Vamos falar então da neurociência? Vamos começar pela conceituação. Quero que você me diga, você que é especialista no assunto aí, o que é a neurociência, para a gente entender aqui, e como ela é aplicada então nesse diagnóstico, a partir desse trabalho também. Olha, neurociência eu estudo há mais de 15 anos. E quando a gente fala especialista em algo, dá até um frio na espinha, porque a neurociência é algo muito novo no mundo, né? O nosso cérebro é uma caixa preta e a cada dia que passa a gente descobre algo novo, um neurotransmissor que está se conectando com outro. Mas basicamente, para você que está ouvindo a gente, neurociência é a ciência que estuda o cérebro humano. E aí a gente vai ter várias vertentes sobre o assunto. Dentro do mundo, né, que a gente está falando corporativo, que a Bfly, junto comigo como fundadora, a gente atua. Como que eu lido com o meu time sendo um líder, aproveitando a estrutura neurocientífica desse tema?
Como que eu lido com vendas, por exemplo, né? A gente fala que a neurociência ela está popularizando no sentido de sobrenomes. Neurovendas, neuromarketing, né? Neuroliderança, mas o correto é neurociência, voltada para o estudo da liderança, da venda, né? E isso é um estudo contínuo que o mundo faz. Existem milhares de neurocirurgiões, neurologistas que estudam isso também, cada um focado em termos cognitivos, né? A Bfly aplica como que essa estrutura neurocientífica se aplica ao seu negócio, que traduzindo como é que você chega no seu resultado mais rápido, porque assim, é orgânico. Eu ouço, é engraçado, eu ouço muitos líderes falarem assim para mim, Dani, eu já falei tudo o que eu podia, só matando agora. Pera lá, como você disse? É o como você disse que vai ter o resultado ou não. Então a gente precisa entender como é que funciona o nosso cérebro para que a gente tenha resultados. E aí tem muita gente que romantiza, achando que a neurociência é uma coisa toda romântica. Ela está acontecendo com a gente agora, com você que está ouvindo isso, né? É orgânico. E como é que isso funciona? Que a gente pode trazer resultados extraordinários para a sua vida, para a tua empresa e para quem você convive. É instigante demais, né? Interessante demais, né, Daniele? Agora, mas na prática, então, me dá alguns exemplos para a gente entender. É claro, o trabalho é muito responsável e muito sério, precisa de todo um diagnóstico, mas vamos trazer algumas coisas pontuais para que a gente possa entender aqui, identificar pelo exemplo, talvez, do dia a dia que a gente até nem se dê conta e talvez esteja usando da nossa neurociência já para a execução de um trabalho, né? Como é que acontece na prática? Onde é que a gente pode ser bastante efetivo usando da nossa capacidade, do nosso neuro para reverter isso em negócios, em vendas, em produtividade também? Eu vou usar o exemplo prático de vendas para você, tá? Eu quero que você que está ouvindo a gente pense no vendedor que você ama, que se você pudesse, ele venderia qualquer solução para a sua vida. Pensa aí, qual é o diferencial dele? Muitos vão falar, nossa, me trata com muito carinho, me traz soluções práticas, né? E já isso tudo que a gente já falou daí do seu dia a dia é neurociência voltada para vendas. Então existem fatores, falando exatamente de vendas, que são fundamentais. Primeiro deles é conexão. E por que da conexão? Vamos entender isso dentro do cérebro. O Dr. Paul MacLean, em 1970, ele construiu uma teoria para quem não é especialista começar a entender um pouco de neurociência. Ele dividiu o cérebro em 3 partes. Uma que é o reptiliano, o emocional e o racional. O reptiliano, a gente está falando que são nossos instintos. O que é instinto? Eu tenho fome, eu tenho que comer. Eu quero me sentir protegido. E para isso eu vou evitar qualquer situação constrangedora, qualquer ameaça que eu receba, o meu cérebro vai reagir. O segundo é o emocional. O emocional é aquele que a gente memoriza as lembranças, é onde a gente aprende, que a gente armazena o aprendizado. O emocional faz com que você crie conexões. Nós temos o racional, que é essa parte aqui, ó, dentro do desenho, né, que a gente apresenta, mostra, que é a parte onde eu planejo. Então, usando a figura dos homens das cavernas, né, lá primitivamente falando, pensa lá, eles saíam para caçar, ele comia toda a caça naquele momento e era aquilo. Depois, ele tinha lá a fêmea, né, falando de forma respeitosa e primitiva. Então, se eu cacei, tenho minha família, vamos planejar. Eu não preciso comer essa caça o tempo todo. De forma primitiva é isso. Vamos olhar agora para nós, que a gente reflete esse cérebro até o final da nossa vida. Primeiro passo, eu tenho que me sentir seguro com quem está me atendendo falando de vendas, né? Você me passa segurança? Ou você me passa aquela espécie de manipulação? Passou isso, esquece, ninguém compra nada com você. Nem água no deserto, porque vai achar que está envenenada.
né? E essa segurança eu tenho que transmitir. Como que eu transmito segurança para o outro? Eu tenho que abrir a possibilidade de conversar com você, né? Com o meu cliente. E só que eu só abro isso a partir do momento que eu crio vínculos emocionais. E aí ele tem que gostar de mim. Tem que ter algo recíproco. A minha história tem que combinar um pouco com a sua. Ou, se não combinem absolutamente nada, eu tenho que valorizar a tua história. Porque assim eu tô me conectando emocionalmente. Tem gente que fala, mas a emoção é tão importante assim? Eu achei que a razão era mais importante. Se isso fosse fato na venda, como é que você me falaria que se vende uma bolsa, não vou falar a marca para não fazer propaganda, uma bolsa de R$35 mil que tem uma fila de espera de 3 anos? Para que ela quer aquela bolsa? Ela é racional? Não, não é. É totalmente emocional. Para fazer parte de um grupo, para fazer parte ali, para ter um status social que na mente dela é importante. Isso vale para carro, vale para celular, né? Para notebook e para tudo na nossa vida. O emocional, ele tem uma memória dentro de nós extremamente grande. O racional, ele vai ver se cabe no bolso. E aí ele não vai olhar a conta final. O brasileiro olha o quê? Cabe na parcela. E aí entra o racional. Eu posso pagar ou não, né? Então a gente olha todos esses aspectos e um ponto curioso que a gente pode abordar aqui é: alguém tem ideia de qual a capacidade de memorização do nosso cérebro, falando da teoria do Dr. Paul MacLean, que é o cérebro trino? Qual é a capacidade de memorização do lado racional, dessa parte racional nossa? Vamos pensar que são 10 megas. É uma fotinho que a gente deu um print aqui para gravar esse momento da entrevista. O nosso emocional, ele consegue armazenar 10 teras. É 35% de toda a nossa capacidade. Já o reptiliano, que é o instintivo, ele é 45%, porque ele é a maior parte, porque aí a gente está batendo no nosso coração, a gente está respirando, está piscando, isso tudo faz parte do instintivo. Já o emocional e o racional é onde a gente tem que trazer para a nossa vida. Como é que eu consigo o resultado? Uma vez que no racional eu não armazeno tanto, porque cabe 10 megas, o meu organismo vai selecionar o que eu quero gravar. Por exemplo, a meta do meu mês. Quanto eu tenho que atingir falando de vendas no meu mês? É aquele número. Agora, emocionalmente, como eu entrego esse resultado? Tem muito a ver com liderança também e organização da sua vida, do que você quer. Então, eu tenho que ter um objetivo. Instigante demais, volto a dizer, essa conversa, esse tema. E a gente vai fazer um intervalinho agora, respirar um pouquinho, entender um pouquinho mais nesse intervalo para continuar nessa conversa. E eu quero que você traga exemplos para mim também, de resultados, até pelas empresas que você atende, de que quando você chegou e quando deixou, talvez não deixe nunca, né, mas deixou aquela empresa, ela encaminhada e aqueles profissionais, que resultado isso trouxe? Isso é métrico também? Dá para a gente entender isso de forma ali ativa nos negócios também? Vamos fazer um intervalo rapidinho, Daniela? E na sequência a gente segue na conversa então, tá bom? Até já. Maravilha. Você de casa também continue com a gente aqui no Rumo Certo. A gente segue com essa conversa interessante num instante. De volta com o Rumo Certo, seja muito bem-vindo de novo. Hoje nós estamos falando aqui sobre como influenciar o comportamento do consumidor. E aí a gente está trazendo como tema a neurociência. Especialista no assunto, simpaticíssima, muito conhecedora, Dani Monteiro. Eu já estou aqui com a intimidade de Daniela e transformei em Dani porque você me deu essa intimidade. E a gente está usando aqui da neurociência até nessa comunicação, porque quanto mais à vontade estivermos também, melhor se torna a comunicação, né, Dani? E aí você trouxe muita informação que instiga aí, quase que uma palestra você deu aqui, aliás, palestra é uma das suas atividades também, né, pela Bifly, a sua empresa.
E aí eu queria entender um pouco mais, Dani, sobre resultados mesmo. Uma vez que você diagnostica numa empresa, que você presta consultoria, o que pode ser feito, pode ser mudado, depois desse trabalho, desse projeto implantado, eu diria, como se percebe os resultados? É mensurável e de que maneira? Totalmente mensurável. E a Bfly, ela busca o resultado para a tua empresa até para justificar o investimento. Todo treinamento, né, toda capacitação, ela tem que focar ali no objetivo e no resultado, sim. Bom, eu quero trazer uma experiência que eu implantei, não em uma, mas em várias empresas. Eu quero citar varejo, por exemplo, né? O varejo, ele tem uma série de indicadores, no mínimo 15 indicadores ali, né? Que é o produto, serviços e tudo mais. Quando a gente fala de serviços, existem vários serviços que o vendedor tem que ofertar dentro de toda aquela grade de cobrança que ele tem. E o que a gente sempre identificou foi a dificuldade de oferta de um determinado serviço. Vamos falar de seguros, né, que é uma das especialidades também da Bfly. Como é que eu vendo uma televisão com uma garantia estendida, com uma proteção de quebra e com minha parcela protegida? Pensa que isso na cabeça do vendedor é complexo. E na do cliente piorou. Porque normalmente a oferta se dá como? Já jogando, o senhor quer esse produto, esse serviço? Não, eu não quero, eu não saí de casa para comprar isso. Então, um dos nossos cases é baseado principalmente nesse caso, que é a venda de um serviço que é mais difícil ainda, né? O cliente não sai de casa para comprar nada, nenhum serviço, ele quer aquele produto específico e pronto. Muito bem, a gente implantou uma metodologia totalmente desenhada dentro desse sistema que a gente falou, que eu tenho que ter o apelo de conexão, que muitos chamam de rapport. Como é que eu me conecto com este cliente? Ou seja, ele não sabe, ele tem uma dor, pode vir uma dor que ele nem sabe que pode acontecer. Então eu tenho que trazer experiências que eu tive, comprar a ideia, e dentro de um fluxo a gente desenhou como seria uma abordagem. Por ser um serviço, um produto intangível que a gente não consegue pegar, o cliente fica meio na dúvida, né? E como é que eu vou adquirir isso ou não? A gente tem que dar algo visual para ele entender. Porque além dele comprar, ele tem que entender que aquilo é importante para ele. E aí a gente está falando de cérebro emocional de novo, né? E racionalmente, ele também tem que ver que aquilo pode acontecer e ele pode ter um prejuízo. Então a gente constrói, a gente chama lâminas de oferta nesse caso, para que o cliente entenda dentro daquele fluxo sugerido, com o jeitinho do vendedor de cada um especial, a conexão que ele vai ter para falar daquele tema. E todas as objeções que virão já estão desenhadas ali, né? Então, se ele falar que é muito caro, é caro comparado com o quê? Né? Para que ele não fuja dessas objeções. Então, eu não quero citar exatamente o exemplo, né, por uma questão de ética, mas construir a linha de raciocínio daquele serviço, de como eu, vendedor, vou abordar para o cérebro do meu cliente querer comprar, isso também é uma das nossas especialidades, totalmente fundamentada ali na neuroaprendizagem e na neurociência voltada a vendas também. Isso é fundamental para o resultado. Falando de números, a gente sai de uma venda, vamos falar de todas as oportunidades que a gente tinha, estavam em 50%. A gente sai para uma oportunidade de 258%. É muito grande. E assim, oportunidade e conversão. Porque uma vez que eu explico, por que o meu cliente não vai comprar? Ele vai assumir que ele não faz parte daquele grupo seleto, de pessoas que vão adquirir aquilo, especiais, ele vai se colocar em risco? Então, isso também se chama gatilhos mentais, né? Pois é. Que está envolvido na neurociência e que não tem absolutamente nada a ver com falta de ética. E sim a explicação sucinta do que aquilo vai ter impacto positivo na sua vida. Isso, queria trazer bem isso mesmo. Enquanto você falava, me lembrava disso. Da coerência e da transparência que tem que ser, né? Porque eu abri, nas duas vezes que abri aqui o programa, falando de como influenciar
o comportamento do consumidor, mas é uma influência justa, né, Dani? Isso precisa ser muito claro também, porque isso também pode gerar fidelidade, enfim, pode gerar satisfação maior do cliente. É preciso que seja muito justo, né? Se o cliente perceber, você fez referência lá na primeira fala, eu acho, se o cliente perceber que aquilo está sendo de forma para ludibriá-lo, talvez, é o tiro no pé, né, Dani? Total, porque assim, a gente não vive de uma venda, né? A gente vive de fidelidade, sim. Eu tenho uma referência que é uma vendedora que eu amo demais. Para mim, assim, ela é uma das melhores vendedoras que eu conheci na vida. O nome dela é Simone. E a Simone, ela tem uma carteira de clientes tão fiéis que fazem fila na loja. A loja que ela atende tem aproximadamente 10 vendedores. E os clientes fazem fila para serem atendidos por ela. E ela vende o pacote todo, com transparência. Porque a transparência, ela vai trazer a verdade. Se eu tô falando que emocionalmente emocional é o que eu compro, como é que se eu me sentir enganada, eu não tô nem no emocional no racional, eu tô lá no reptiliano, porque você me apresenta risco. E aí, meu amor, eu não abro a porta, nenhuma possibilidade para você. A forma de venda consultiva, que alguns chamam, a forma de venda respeitosa, a forma de venda leal, como você venderia para uma tia muito amada, que você vai vender com verdade, com formas de pagamento que caibam no bolso da pessoa, é o segredo, né? Eu comecei no ramo de vendas desde os meus 13 anos e eu aprendi muito na prática como isso funciona. Eu sentei uma vez que eu comecei vendendo lingerie, tá? A amiga da minha mãe vendia lingerie, produzia na garagem e não tinha com quem vendesse. E eu falei assim, instintivamente, tá? Quem vende pra você? Ela falou, ninguém, eu só aprendi a costurar. E mas é muito bonito, deixa eu vender uma parte. E fui. E quem mais me ensinou a lição da vida de vendas foi a dona Lourdes. Que eu levei a sacola de lingerie pra ela falou assim pra mim, meu amor, muito obrigada por vir na minha casa. Eu tenho vergonha de comprar lingerie na feira, que na época era na feira que se comprava. Ou seja, já tô no ambiente seguro dela, na casa dela. É isso que eu tenho que fazer. E ela é uma senhora. Ela falou, eu amei tudo, mas será que você não consegue produzir pra mim uma calçola dessa, grandona? E foi lá que eu voltei e falei, amor, faz aqui pra mim, ó. 10 calcinhas dessa de algodão pra dona Lourdes. A dona Lourdes me indicou todas as amigas. Isso é entender a dor do cliente. Isso é muito instintivo, né? Mas quando você tem essa habilidade, mas você não consegue mais converter por algum motivo, alguma trava, ou a meta tá te assustando, a gente consegue quebrar isso nas capacitações, falando de neurociência. Por que essa trava? Então, tira a trava de você, que o outro vai enxergar o que você tem de melhor, né? Acho que, usando o exemplo da dona Lourdes, usando o exemplo que vem na sua mente, da sua melhor vendedora, pensa o que ela faz que te deixa com o coração quentinho, como dizem. É isso o ponto. Depois, a ética faz parte disso tudo, né? É respeito, né, Daniela? É respeito. Tem até afeto nessa relação, o que é muito bom, né? Que você fez com a dona Lourdes, por exemplo, né? Porque aí a gente entra também naquela máxima, né? De que vende melhor quem não está preocupado em vender só, né? A venda não é do casaco aqui que eu tenho, mas é de tudo que envolve esse casaco na hora de vender, você que produz, né? Dani, teve uma escola aqui conosco hoje, foi maravilhoso conversar com você, a gente teria muito mais para falar de neurociência, você estava me ouvindo aqui e já estava estudando como poderia ser melhor, sei disso, estava eu aqui seu cliente já, mas quem sabe a gente volta a conversar mais vezes aí, porque é importante a gente trazer esse assunto também para dentro das corporações, para relacionamentos também, né? Vale para a nossa vida pessoal, como dissemos, hoje aqui trouxemos com foco em vendas, mas isso vale para tudo, né? Na produtividade, que eu sei que é outro tema que você surfa muito bem, inclusive, né? A gente falar do que é produtividade, o que não é. Mas, enfim, dizendo isso, eu quero lhe deixar mesmo aqui as portas abertas para que você volte mais vezes, para a gente conversar mais. É muito importante para a gente também trazer esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento, levar para outras pessoas, para que tenhamos cada vez mais um universo, seja de negócios ou de relacionamentos em vida, melhor, cada vez melhores, né? Com certeza.
falta até saliva, mas foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigado pela sua atenção, por compartilhar conhecimento aqui com a gente, viu? Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês levem um pouquinho disso tudo para o seu dia a dia, para os seus negócios, que é fundamental. A gente nasceu para ser feliz e tem que ser de forma fluida, e isso a neurociência traz. Maravilha. Parabéns pelo seu trabalho também, sucesso cada vez mais nos seus negócios, viu? Obrigada, para nós todos. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo com a gente de hoje. A gente falou aqui sobre neurociência, sobre como influenciar o comportamento do consumidor. Tivemos uma aula aqui com Daniele Monteiro, que falou para a gente lá de São Paulo. Foi um prazer ter você conosco aqui no Rumo Certo. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.